Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Arnaldo Alves, eu sou repórter da UESP, e esse é mais uma live que a gente está fazendo aqui no Instagram da UESP Oficial. Vou colocar aqui o tema da nossa conversa de hoje, tá certo? Que a gente vai estar falando sobre o cultivo de hortaliças durante a pandemia, tá certo? E quem vai participar com a gente é o professor Jean, colocando ele aqui, tá certo? E vai estar conversando com a gente sobre esse tema importante, que é o cultivo. Professor, bom dia. Prazer estar falando com você aqui. Você consegue me ouvir e ver perfeitamente, certo? Tudo ok. Ok. Antes de começar, eu queria deixar um recado para vocês que estão assistindo a nossa live de hoje, que além das lives aqui no Instagram da UES Oficial, a assessoria de comunicação da instituição está com uma série de novidades para deixar você bem informado sobre os assuntos que envolvem a comunidade acadêmica, assim como sobre o tema que se alastra na nossa sociedade, que é o coronavírus. Então, além das lives, a gente está produzindo uma série de podcasts no Spotify, Rádio UESP, no YouTube tem uma série de vídeos e episódios também que você pode estar acompanhando no YouTube, o UESP Oficial, além das redes sociais, como Facebook, Twitter, conhecido site uesp.br. Então, não perde tempo e siga as redes sociais da instituição para você estar muito bem informado sobre tudo que envolve a comunidade acadêmica. Bom, como vocês viram, eu botei o tema abaixo, né, o cultivo de hortaliças em casa durante a pandemia, e para falar sobre isso, a gente vai conversar com o professor Jean Paes, ele que é doutor em agronomia e professor do Centro de Ciências Agrárias da UESP, Campus Poeta Torquato Neto. Professor, prazer estar falando com você. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para todos que estão vendo a nossa live. Ok, antes de mais nada, bom dia a todos, toda a comunidade UESPiana, né, que nos acompanha agora através do Instagram e outros meios. É com muita felicidade que eu recebi esse convite. Eu sou professor da UESP já há 12 anos, né, e minha área principal de pesquisa é o manejo de pragas, mas como fiz doutorado na área de produção vegetal, mestrado e doutorado na área de produção vegetal, hoje ministro as disciplinas de fruticultura e de horticultura, também dentro do curso de agronomia. Também fui professor do curso de zootecnia, do mesmo centro, e também fui professor do Centro de Ciências Agrárias da USP também, onde me formei. E estamos lá à disposição hoje no Centro de Ciências Agrárias, desenvolvendo projeto de extensão na área de horticultura e outras atividades também. Tá certo, professor. É um tema bastante relevante esse. E para começar, eu queria que você falasse quais as vantagens de ter um cultivo de alimentos em casa, especialmente nesse momento que estamos vivenciando, estamos passando. Eu acho extremamente oportuno a gente levantar essa questão, principalmente nesse momento que a gente está passando, visto que como as pessoas precisam ter saúde, que é o principal hoje em dia, além do grande problema que é a perda de renda, com tudo que está acontecendo aí nos últimos meses, a horticultura ela vem como uma forma de garantia alimentar, você produz seu próprio alimento no quintal da sua casa, bem como também você tem um produto que você sabe a procedência, que você cultivou, além do fato psicológico, né? É claro, é evidente que quando você tem contato com ambientes mais verdes, com a natureza, você diminui até a sua ansiedade. E é tudo que a gente está precisando nesse momento que a gente está vivendo agora. Então, eu agora há pouco participei de um programa de rádio também, e essa pergunta foi feita, e falando de segurança alimentar, fiz uma continha rápida aqui, e você cultivando 18 vasos de batata doce
e 45 vasos de outras hortaliças diversas, como tomate, pimentão, cebolinha, alface, você garante com investimento inferior a R$ 400, você consegue manter uma família de 5 pessoas. É claro que, evidentemente, você vai ter que acrescentar em uma fonte de proteína, ou uma sardinha, ou um ovo, ou um embutido, no caso da linguiça. Então, é uma forma de combater aquele mal que nos assolou no passado e que ele não volte a bater nas nossas portas, que é a fome. E se fizermos um resgate histórico, o teresinense, de um modo geral, o piauiense como um todo, ele tem a sua origem interiorana e sempre nos quintais você sempre tem cultivo de fruteira e cultivo de alguma coisa. Inclusive é comum, começou na década de 80, né, a Prefeitura de Teresina, ela distribuía mudas gratuitamente e se perpetua até hoje, como forma também de minimizar esse efeito, principalmente nas áreas de baixa renda, e eu acredito que esse programa deva ser intensificado nos próximos meses para que a gente possa combater todos os efeitos pós-pandemia, né? Então, eu não consigo enxergar uma recuperação econômica, principalmente no nosso estado, que não esteja voltada ao setor primário. E a produção vegetal vai ser um dos carros-chefes dentro desse caminho. Tá certo, professor. Você vê na sua fala que não se resume só ao fator propriamente alimentício, né? Tem benefícios psicológicos, de ocupação durante essa quarentena, a questão econômica. E nesse momento, a gente tem que pegar experiências benéficas do mundo inteiro. Esses dias eu pesquisando, vi uma experiência muito interessante na Noruega, onde as pessoas produzem macieiras no seu quintal, coisa que a gente faz aqui com goiaba, mamão e banana, e o excedente que a família não consegue aproveitar, ela coloca em sacolas e põe no portão da sua casa, para as pessoas que vão passando, que estejam em risco alimentar, possam coletar gratuitamente. Então, independente da sua visão política liberal ou conservadora, de um modo geral, esses programas governamentais e a nossa interferência direta, nós como formadores de opinião temos que divulgar esse tipo de iniciativa. Acredito que a produção de alimentos é algo que vai sempre resgatar a nossa economia, né, que vai estar muito fragilizada. Tá certo, professor. Se você tiver alguma dúvida, assim como o Frank, você pode colocar aqui nos comentários. Em alguns momentos ele não vai aparecer os comentários para você ver melhor o professor, mas ao final da live você pode ter certeza que as principais dúvidas elas serão sanadas. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser comentar, quiser perguntar para o professor, essa é a hora também. Aqui a primeira é do Frank Feitosa. Ele perguntou: professor, consigo cultivar o limão caviar em casa? É possível adquirir sementes dele aqui em Teresina? Obrigado, Frank. Obrigado, Frank Feitosa, por prestigiar. E o limão, de um modo geral, algumas plantas eles têm algumas limitações. Por exemplo, o limão siciliano, que é muito parecido com o limão caviar. De um modo geral, você tem uma limitação de algumas plantas temperadas, mas o limão, especificamente, ele não teria muita restrição, porque ela é uma planta de origem mediterrânea e ela se adapta às nossas condições aqui, principalmente de Nordeste. Mas hoje, para você ter uma noção, você consegue cultivar qualquer tipo de planta, como exemplo essa aqui. Mudas de morango, que podem produzir sim aqui em Teresina, já temos cultivares adaptadas, algumas cultivares que vieram da Espanha e foram adaptadas aqui à serra, por exemplo, da Ibiapaba, e que elas podem produzir aqui. É claro que não espero que você vá ter aquele morango padrão comercial. Você vai produzir um produto para ser consumido, mas não com aquela mesma qualidade comercial. Tá certo, professor. Uma pergunta importante do Rômulo Feitosa. Professor Jean, o senhor acha que devido à pandemia o valor das hortaliças aumenta consideravelmente? Bem pertinente a pergunta dele.
Ok, sim, Romulo. Obrigado por prestigiar. E essa pergunta é muito oportuna, principalmente no aspecto que a gente tem que levar que nós temos 98% do que a gente consome vem de fora. Basicamente, as hortaliças que nós consumimos, elas vêm de Petrolina, do bipolo Juazeiro Petrolina, e também da Serra da Ibiapaba. A única hortaliça fruto que nós somos autossuficientes é a banana. As demais todas nós estamos na mão de outras pessoas. E, evidentemente, como você tem custo de frete, você tem custo de mão de obra que está diminuindo muito por conta da pandemia, e efeitos climáticos, você tem sim um aumento do custo, né? E infelizmente isso é uma coisa que a gente vai ter que lidar. Uma forma de minimizar isso é os nossos governantes começarem a incentivar a produção aqui no entorno. Nós temos o Rio Parnaíba com uma vazão de 700 metros cúbicos de vazão por segundo, e você tem o Rio Puti com em torno de 300 metros cúbicos por segundo, em áreas agricultáveis totalmente perfeitas para o cultivo da maioria dessas hortícolas aqui em um raio de menos de 100 quilômetros da nossa capital. Então é algo que a intervenção do Estado, as medidas governamentais vão ter que ser fundamentais para que a gente venha a conseguir sair dessa dependência dos outros estados. Tá certo, professor. Mais uma pergunta aqui, a interação está bastante grande nos nossos comentários, da professora Angélica, ela que sempre participa com a gente através do Instagram da Netur Oeste, que é do curso de turismo do Campus Poeta Quarto Neto, e ela pergunta, você acha que um dos efeitos positivos será o resgate das fruteiras dos nossos quintais, que outrora se cultivava de forma cultural? Se a gente fizer um resgate histórico, Teresina já tem essa tradição. Desde a década de 80, ainda na época que o prefeito Al Ferraz criou, de um modo geral, isso aí, e esse é um dos motivos da gente ter essa denominação Cidade Verde, é que todo teresinense ele já tem o hábito de ter um mamoeiro, de ter um limoeiro, uma goiabeira, carambola, tudo que você possa imaginar no seu quintal. Então, uma coisa que a gente tem que resgatar é isso, quebra o cimento do quintal da sua casa e permita-se cultivar fruteiras. É interessante tanto para diminuir esse efeito do calor que a gente tem aqui em Teresina e também ter aquela garantia alimentar, garantir um alimento saudável, um alimento que vai estar constantemente ali perto da sua residência, que você tenha a segurança da procedência dele. Então eu acredito que é necessário. Eu fiz essa continha rápido no começo, comentei que cultivando batata doce em vaso, e tomate, pimentão, e cebolinha e alface, você consegue manter aí alimentado uma família de até 5 pessoas, com investimento menor que R$ 400. Aí ainda fica mais interessante, porque você diversifica. E uma coisa que a gente vai precisar ter é uma boa alimentação para fortalecer o nosso sistema imunológico. Tá certo, professor. Quais são os principais tipos de hortaliças e espécies mais cultivadas em casa, normalmente? Em casa, hoje, uma pesquisa realizada em 2017, a gente constatou, a pesquisa dos alunos do curso de agronomia, coordenada por mim, nós constatamos que a hortaliça mais consumida em Teresina é o famoso cheiro verde, por aspectos culinários, né? Então, você tem aí uma demanda superior a 10 mil molhos de cheiro verde diariamente em Teresina. Então, é claro, né, que quando você faz a utilização da cebolinha, por exemplo, a dona de casa já tem até tradição de coletar aquele bulbo e colocar num vasinho. E aí você consegue propagar as cebolinhas. Além do coentro, alface também, que é muito
muito cultivada em casa, a pimentinha de cheiro, pimenta malagueta, e o tomate, né? Uma coisa que eu tenho observado aqui é que tem crescido muito o consumo de tomate cereja. Então, e ele é totalmente adaptado às nossas condições. Aqui você vê que eu coletei algumas sementes e produzi a minha muda em casa do tomate cereja. E o preço normal do tomate está na casa dos R$ 8 agora, nós estamos no período de entre safra, e é uma boa pedida para você continuar tendo uma alimentação saudável em casa. E fora isso, você tem cebola, você tem alho, que você consegue produzir em casa também sem nenhum problema. Mas eu hoje recomendaria como uma forma de segurança alimentar cultivar cultivar batata doce, que eu acho que é algo que vai ser fundamental. Um vaso como esse, um vaso de 20 litros, que você compra por R$ 10 no mercado aqui de Teresina, ele pode produzir semanalmente 3 quilos de batata doce. Então você consegue manter uma família alimentada com 3 quilos de batata doce, adiciona-se aí uma proteína e você consegue ter aí uma alimentação saudável e barata também. Tá certo. Eu vou estar desativando os comentários agora para vocês verem melhor o professor, mas no finalzinho da nossa live eu vou abrir novamente para se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, o professor fazia normalmente, tá certo? Só para vocês verem de uma forma melhor o professor. Professor, aqui vamos para a nossa terceira pergunta, né, que eu estou fazendo aqui para você. Quais as dicas para começar a ter o cultivo de alimentos em casa, né, de uma plantação de hortaliças? Quais são as principais? Acho que a primeira coisa é você saber escolher o que você quer cultivar. E, evidentemente, o que você quer cultivar, seja um morango, seja uma condimental, como é o caso do orégano, seja o alecrim também, que seria uma opção muito boa para adicionar na culinária, seja o hortelã também, que você consegue cultivar numa boa, sem problema nenhum aqui nas nossas condições, ou seja até mesmo uma ornamental, você consegue fazer isso. Você precisa primeiro determinar o espaço que você tem, e aí conforme o espaço que você tem, você consegue seguir para o próximo passo, em que ambiente eu vou produzir. Eu vou falar um pouco aqui sobre os vasos, e isso é interessante você fazer isso, que a primeira base para se cultivar qualquer coisa é o ambiente onde você vai produzir. Aqui em Teresina, se a gente for fazer uma conta rápida, você tem, se for um bairro domiciliar, por exemplo, um bairro popular, você tem terrenos de 10 por 20. Você tem muros de mais ou menos 2 metros, 2 metros e 20 de altura. E geralmente você tem, no quintal, você tem um espaço de pelo menos 30 metros lineares. Se você colocar prateleiras dentro desse ambiente, você vai conseguir ter até 450 vasos, desse aqui, um vaso número 15, que tu pode cultivar alface, cebolinha, coentro, pimentinha, pepino, tudo você pode cultivar nesse vaso aqui, que é um vaso que custa em torno aí de R$ 1,50. Então, com essa organização em prateleiras nos muros, você consegue ter aí pelo menos 450 vasos. Então, você vai conseguir fazer isso tranquilamente. Um vaso como esse, evidentemente, ele não vai poder ficar em um ambiente mais alto. Então, ele geralmente fica no pé do muro. Mas uma coisa que eu tenho que ter nesse ambiente é uma penetração de luz, para que essas plantas consigam se desenvolver de forma adequada, e dessa forma eu possa ter o pleno desenvolvimento da planta. É claro que nós estamos falando de Teresina, e agora entrando em BR-Obró, a incidência de luz solar ela é muito grande. Então, dessa forma, eu poderia, por exemplo, colocar nessa estrutura que eu vou cultivar a minha horta vertical no muro, ou no pé, ou no meu quintal, eu posso botar um telado de sombrite. Aqui é muito comum usar o sombrite 50%, aquela tela mais enegrecida. Mas o que poucas pessoas sabem aqui
que, por exemplo, se eu quero cultivar alface ou outras plantas mais verdes, o ideal é que eu utilize um sombrite de cor verde. Então, que é pouco utilizado aqui em Teresina, mas o sombrite de cor verde, ele aumenta a produção de clorofila e a planta torna-se mais precoce e mais produtiva. Então, esse seria o primeiro passo. Você escolher o seu ambiente e preparar o que você onde você vai cultivar. Digamos que eu escolhi cultivar nesse vaso. Eu tenho que botar algo para que a planta tenha sustentação. É aquilo que a gente chama de substrato. Hoje, no nosso mercado, o que nós temos disponíveis são os compostos orgânicos, no é o caso desse aqui, que é um composto que você pode fazer em casa, colocando esterco e resto de comida e outros produtos orgânicos. Inclusive, uma coisa interessante, que já tem pesquisas que apontam que 20% do lixo urbano é orgânico e que poderia ser transformado em composto, que evidentemente vai voltar a ser alimento. Então esse aqui é feito de esterco e palha, né? Provavelmente palha de carnaúba e casca de arroz e outras coisas. Então esse aqui é um dos substratos bem interessantes. Um outro substrato interessante é esse aqui, a fibra de coco. A fibra de coco, ela tem uma grande vantagem porque ela tem triacantanol. E o triacantanol, ele é um álcool que ele ele aumenta o processo de enraizamento. Se tu fosse produzir, por exemplo, um alface que precisa ter muita raiz e crescer rápido, esse aqui seria um substrato interessantíssimo para ele. Mas, se nós pudéssemos escolher aquilo que é perfeito e que tem todos os nutrientes ideais para cultivo de qualquer tipo de hortaliça, eu escolheria isso aqui, que é o humus de minhoca. O humus de minhoca ele é um pouco mais caro, mas uma forma de você minimizar é você misturar esses substratos e aí minimizar esse efeito. Geralmente a gente coloca 50% do substrato mais barato, que nesse caso é o composto ou a fibra de coco. E aí um cuidado que tem que se tomar sempre que for plantar qualquer coisa é colocar aqui no fundo do vaso um dreno. Nesse caso eu botei cacos de telha. Eu preciso desse dreno para que não acumule umidade e apodreça a raiz da planta. Então eu coloco geralmente lá no fundo um material mais orgânico. Nesse caso aqui eu estou botando humus de minhoca. Botei mais ou menos 10% dele. Posso botar aqui mais 40% de esterco e completo o restante aqui com o material mais barato, que é a fibra de coco. Então, dessa forma, eu preparei o meu vaso e ele está aí numa condição de nutrição adequada, com boa drenagem, com toda a condição ideal. E aí, depois eu vou para a escolha depois de preparado, evidentemente eu já escolhi o que eu quero plantar, e eu tenho que levar em consideração que algumas hortaliças têm particularidades. Por exemplo, um erro que muita gente um erro comum que muita gente comete quando vai cultivar alface é plantar, abrir um buraco e enterrar as sementes de alface. Geralmente tu vai no supermercado e compra esse pacotinho, e aí o que é que acontece? É uma semente tão pequena que se tu enterrar e jogar areia por cima, ela vai ser sufocada e não consegue germinar de forma adequada. Então, nesse caso, o ideal era eu preparar meu vaso, semear superficialmente e eu dou leves batidas na lateral do vaso para que ele cubra superficialmente. E logo em seguida eu venho e umedeço aquele solo. E aí uma coisa importantíssima, algumas hortaliças, como é o caso da alface e da couve, elas não germinam em ambiente ensolarado. Elas precisam estar em um ambiente totalmente escuro, então elas têm que ser germinadas no escuro. Se você tiver um local bem, um quarto, uma despensa, ou até mesmo um caixote de madeira, coloca esses vasos para germinar num ambiente de escuridão total. A eficiência de germinação vai ser bem maior quando você faz isso. Uma outra particularidade, por exemplo, para quem quer cultivar alho em casa, por exemplo,
O alho, normalmente, ele precisa ter a sua semente quebrada dormência. Então, no caso do alho, eu preciso deixar ele por 15 dias na geladeira para que ele germine. Ele só germina em condição de frio. Depois que ele germinou, é que eu coloco ele no vaso e aí posso levar para minha hortinha. Mas na maioria das vezes, quando você vê por aí a dona de casa, às vezes fazendo uma caminhada, alguma coisa, ela corta um galinho. E quando chega em casa, ela coloca num copinho com água e espera a raiz crescer para depois levar para um ambiente. Então, são diferentes formas de você propagar isso. Então, dessa forma, depois dele estar plantado, dele estar cultivado e já ter crescido, um cuidado que eu tenho que tomar é a adubação. Eu gosto muito desse aqui, que é um adubo de liberação lenta. Eu coloco um pouquinho dele no vaso e esse adubo, ele passa 6 meses liberando nutrientes para a planta. Ele vai liberando aos poucos. Então, eu não tenho aquela preocupação de estar fazendo isso. Então, ele é um pouco caro, mas existem outras alternativas mais baratas, como a ureia, o cloreto de potássio, o superfosfato simples, as formulações prontas, que são chamadas NPK, nas formulações 10-10-10, 4-14-8, 5-30-15, coisas que você adquire normalmente nos mercados locais. E aí, depois que eu estabeleci, que eu adubei, uma coisa que é fundamental aqui em Teresina é você saber adubar. Então, quando eu tenho, ou melhor, é saber irrigar. Algumas plantas que são mais tenras, como é o caso aqui da hortelã, elas precisam, às vezes, ser irrigadas 2 vezes por dia. Procure irrigar num horário mais ameno, para que ela não sofra um estresse também nos horários mais quentes. E uma coisa que eu observei na prática aqui em Teresina é que a temperatura da água, ela faz uma diferença enorme. E aí eu dou uma dica para quem está querendo cultivar algo no seu quintal e, evidentemente, provavelmente vai usar água água encanada, né? É que as empresas de tratamento de água e esgoto, elas utilizam muito cloro. E o cloro, ele é tóxico para essas plantas. Então, o ideal é que você coloque essa água num recipiente, se você tiver uma manilha, uma caixa d'água no seu quintal, deixe, pelo menos por 24 horas, o cloro decompor dentro desse ambiente, ele decompõe naturalmente, e aí sim, quando ela estiver numa temperatura mais amena, ou seja, nunca pegar aquela água diretamente da torneira, principalmente aquela água que vem 2, 3 horas da tarde, por exemplo, que é um horário que a água está muito quente, e colocar numa planta, você pode causar danos severos à raiz. E isso aí pode comprometer a sua produção. Então, dessa forma, mantenha a água, espere o cloro decompor um pouco, e se a água estiver o mais gelada possível, seria o ideal para você fazer isso. Por isso que é interessante você aguar as plantas mais ou menos aí 5, 6 horas da manhã, dependendo do horário que você acordar, porque você tem aí uma condição ideal de temperatura de água. E aí existem várias formas de você fazer isso, numa mangueira ou com uma jardineira como essa aqui, ou até mesmo em algumas situações em pulverizadores como esse aqui, que você consegue no mercado normalmente. Um detalhe, um erro que eu vejo muita gente fazendo na hora de aguar uma planta é jogar diretamente nas folhas. Isso não é interessante, porque pode ocasionar doenças fúngicas, pode ocorrer a formação de algas nas folhas. Então é ideal que você coloque no substrato, de preferência o mais longe possível da borda. E sempre tomando aquele cuidado de manter lá no fundo do vaso aquela drenagem. Então, inclusive esses vasos que vão ficar no chão, que não vão ficar suspensos, o ideal é que você coloque embaixo do vaso uma superfície para que ele não tenha um contato direto com o concreto, com o ambiente que ele tiver. Porque a temperatura do solo pode passar para o vaso e aí isso aí aumenta a temperatura das raízes da planta. Tudo isso interfere na produtividade da hortaliça.
Tá certo, professor. Bem esclarecedor essa parte. Você fez praticamente um passo a passo, né? Um manual. E se você quiser ver com mais calma esse manual, não tem problema algum, que a gente vai deixar a live salva aqui no IGTV e no YouTube da UES Oficial, tá certo? Então, se você perder algum detalhe, dá para recapitular também novamente. Professor, você falou... Eu queria acrescentar mais uma coisa, que essa época, por exemplo, que parou de chover e está tendo alternância de sol e chuva, vai ser muito comum também a ocorrência de pragas. E muita gente pergunta, eu posso aplicar um inseticida ou qualquer outro produto químico dentro do meu quintal? Aqui eu desconheço se tem legislação que proíbe, mas em outras capitais já existe legislação que é proibido você aplicar qualquer produto químico dentro do seu ambiente domiciliar. A ressalva seriam para os produtos de dedetização, né, que são utilizados comumente. Mas em Fortaleza, por exemplo, é proibido você utilizar herbicida para controlar plantas daninhas no esgoto da sua casa. Então, existem receitas caseiras, e aí vocês podem seguir a nossa página lá no Grupo de Estudos e Pesquisa de Proteção de Plantas, no Instagram e também no YouTube, que a gente dá dicas de controle de pragas de artrópodes, né, de ácaros e insetos, de doenças e também de plantas daninhas. Então, dessa forma, a gente tem que usar o mínimo possível de químico. Às vezes é impossível você não usar, mas uma forma de minimizar o efeito de pragas dentro do horta é diversificar o máximo de espécies. Não cultivar só cebolinha, só pimentão, só tomate. Diversifica o máximo, que aí a incidência de pragas é menor. E, se possível, se você tiver um cantinho para plantar um pé de quiabo, por exemplo, um quiabeiro, é interessante porque o quiabeiro ele atrai joaninhas. E as joaninhas podem fazer o controle da maioria das pragas dentro de uma área de cultivo. Tá certo. Professor, além dos erros que você comentou anteriormente, tem mais alguns que são bem comuns e que as pessoas cometem bastante? Uma coisa que me preocupa muito é essa questão aqui do substrato. Você adquirir um substrato bom já é a primeira coisa. Então, muitas vezes, os problemas de praga, de doença, de planta daninha chegam no substrato. Então, sempre que você pegar isso aqui, comprar esse substrato, você pode umedecer ele, se você tiver uma bacia, alguma coisa mais interessante e um recipiente maior. Você umedece esse substrato e envolve ele com plástico transparente. Pode ser até aquele Magipac, aquele que utiliza para cobrir os alimentos. E deixa ele em sol pleno por pelo menos 15 dias. Isso vai matar qualquer tipo de larva de inseto, de propágulos de doença e propágulos de plantas daninhas. É uma forma de você esterilizar em casa de uma forma bem racional e barata. E o outro problema que a gente vê é essa questão da qualidade da água. Se você colocar água quente e água com muito teor de cloro, você vai matar a maioria das hortaliças. A gente vê isso muito comum em alface, em cebolinha e em coentro. Elas são muito sensíveis ao cloro. Tá certo, professor. E para quem mora em apartamento, né? Quais são as principais dicas? Bem, em apartamento você tem hortas verticais nas sacadas, né? Seria uma coisa interessante. Você botar prateleiras na sacada do seu apartamento e aí você consegue ter. É claro que o espaço limita, mas é muito comum, por exemplo, na Europa, né, sacadas de apartamento, você ter fruteiras em vaso. Um pé de limão, um pé de laranja, mamão e, enfim, manga, tudo isso é possível hoje em dia, goiabeira. Você pode conduzir ela dentro de um vaso de aproximadamente 60 litros e você consegue fazer aí o cultivo normalmente bem na sacada do seu apartamento. É claro que a maioria das pessoas hoje tem optado por plantas ornamentais, que é uma forma de horticultura também, e hoje está muito em evidência a rosa do deserto e outras plantas ornamentais, como é o caso das cactáceas, né? As cactáceas são muito comuns assim, nesses ambientes, e as plantas suculentas também. É até interessante porque geralmente em apartamento é uma área de lazer.
Isso dá até uma sensação de bem-estar quando você está perto de uma área mais verde. Então, dessa forma, para apartamento, eu recomendaria fruteiras em vaso e o vasinho, né? Esse vasinho, aqui você consegue, se você fizer prateleiras, né? Você pode separar uma prateleira da outra uma distância de 50 centímetros e separar um vasinho desse aqui em 20 centímetros um do outro, você consegue cultivar basicamente tudo. Tá certo, professor. Eu vou abrir agora os comentários para alguém, se alguém tiver alguma dúvida, perguntar. E em seguida eu vou fazer mais algumas perguntas. Okay. Professor, você tem um projeto na UESP que trata sobre isso, né? Obviamente, em virtude do novo coronavírus e, consequentemente, suspensão do calendário acadêmico, está paralisado, né? Diga para todos que estão vendo a nossa live como funciona esse projeto. Bem, esse projeto nasceu em 2017, ele chama Horta em Casa, e ele ocorreu numa situação totalmente diferente do que nós temos hoje. O objetivo era também que as pessoas aproveitassem os resíduos alimentares produzidos dentro da sua casa, transformassem em compostagem e produzissem algum tipo de alimento. E inclusive a gente incentivou na época o cultivo de fruteiras em vaso. Nós temos ainda lá no CCA algumas fruteiras dentro de vaso. A gente conseguiu produzir abacate dentro de vaso. Abacate, goiaba, limão e cajá. E só o abacate até agora conseguiu florar. Eu ainda não consegui voltar lá agora nesse período por conta da pandemia. Mas é totalmente possível a gente fazer isso. A proposta do projeto Horta em Casa era criar uma vitrine viva onde as pessoas pudessem ver modelos alternativos de se cultivar hortícolas em pequenos espaços. E aí serviria de um ambiente para nós ofertarmos oficinas, cursos, tudo gratuitamente para a comunidade. Então, dessa forma, é uma forma da gente contribuir também aí com ações sociais, né? E conseguimos parceria aí com a CEAP, né, que nos doou alguns estrados de madeira e conseguimos confeccionar algumas coisas. E acredito que isso vai passar e certamente vai passar. E quando isso voltar, a gente vai voltar com força total e difundir mais essas tecnologias aí para toda a comunidade. Não só de horta em casa, mas uma coisa que tem crescido muito, que é a aquaponia, onde eu posso cultivar peixes e com a água dos peixes eu utilizo para produzir hortícolas, ou seja, seria um casamento perfeito. Lá nós temos estudantes de zootecnia também que podem nos ajudar em relação a isso aí e integrar as ações do CCA dentro desse projeto, os alunos dos dois cursos, para que a gente pudesse fazer aí, difundir essa tecnologia. E acredito que no cenário pós-pandemia, essas tecnologias que nós iremos desenvolver lá vai ser fundamental, vai ser de grande importância para que as pessoas consigam, acima de tudo, ter segurança alimentar nas suas casas. Professor, o Dário Calçado ele fez uma pergunta que se encaixa justamente com a pergunta que eu ia fazer em seguida para você. Ele fala, onde podemos pegar um manual que a gente possa seguir? Eu ia perguntar agora para você indicar algum canal no YouTube, sites ou aplicativos que falam sobre isso. Hoje nós já temos um mercado bem diversificado aqui em Teresina, mas eu recomendaria a Embrapa Hortaliças. Você encontra muita coisa em termos de adubação, de controle de pragas e de manejo de várias coisas, além do nosso canal, né, do Grupo de Estudos e Pesquisa em Proteção de Plantas. Nós temos o site, nós temos Instagram e nós temos o canal do YouTube. E hoje nós temos empresas especializadas, inclusive na implantação de projetos de produção de horta em ambientes domiciliares. Eu queria até aproveitar a oportunidade para agradecer os amigos da Green Brasil. Eles têm o Instagram, Green Brasil Oficial, e eles emprestaram aqui essas mudas para que eu pudesse, já que eu não podia estar no ambiente, né, lá fora, eles me emprestaram essas mudas
e aí você pode entrar no Instagram deles e seguir, e lá também tem muitas dicas, e é uma empresa daqui de Teresina, né? Então, tanto para implementação de projetos como também de consultoria. E nós lá do CCA, nós estamos sempre disponíveis, nós temos professores da área de fitotecnia, e é só nos procurar e a gente vai estar à disposição para atender a demanda da comunidade. Então podem nos procurar quando tudo passar, mas temos os nossos Instagrams, temos os YouTubes, vocês podem mandar pergunta, inclusive as que a gente não responder aqui podem mandar diretamente para GEPPP Oficial, que é o nosso Instagram, e eu teria o maior prazer em responder todas essas perguntas que vocês fizerem. Professor, a Eli tá pedindo para você explicar um pouco mais sobre esse adubo que dura 6 meses. Esse aqui é um produto comercial, chamado Basacote. Ele é um pouco caro, o saco dele de 100 quilos, por exemplo, ele está aí, ou melhor, desculpe, 50 quilos, ele está na faixa aí de R$ 600. Mas ele vale a pena porque é uma coisa que ele se paga, né? Mas é interessante, por exemplo, se você é um viveirista. Mas se você está no quintal da sua casa, eu lhe recomendaria um adubo mais simples, que são os NPKs, porque ele já vem com tudo, com nitrogênio, com fósforo, potássio e os micronutrientes essenciais para qualquer planta. Mas caso você queira adquirir, o nome dele é Basacote. Ele é um pouco carinho, mas vale a pena, o resultado é bem interessante. Tá certo. Tem mais uma pergunta, pedindo para você falar sobre o uso da borra de café como adubo. Basicamente, tudo que for de origem vegetal, e aí é interessante, por exemplo, se você tiver acesso a humus de minhoca, ele é talvez o adubo perfeito para se cultivar qualquer coisa, porque é basicamente 90% matéria orgânica, que é o que a planta precisa. Se você tiver um ambiente para você coletar restos de casca de fruta e outras coisas, e tiver a minhoca, e você mistura com esterco, e em menos de 90 dias você vai ter o humus. Então isso seria interessante aí para você fazer isso aí. Uma forma também de você ter uma adubação interessante em casa é você fazer um biodigestor. Pode pesquisar aí na internet, que a gente vai colocar na descrição também da live aí, como fazer um biodigestor em casa, um biofertilizante. Você basicamente adiciona esterco, um açúcar, que geralmente é a rapadura que a gente utiliza, e pode botar um vidrinho de Yakult, aquele lactobacilo. Você coloca dentro do ambiente fechado, e aí ele consegue fermentar e transformar o esterco em uma espécie de adubo líquido, né? Um adubo líquido você pode misturar na água e pulverizar na planta, né? Ou melhor, na planta não, no substrato, para enriquecê-lo. É uma forma de você fazer isso. Tá certo, professor. Uma coisa que você perguntou e a gente acabou passando por cima, você falava de indicações de publicações. É nossa pretensão, junto desse projeto Horta em Casa, criar um manual eletrônico de recomendações para que a gente faça isso. E aí incluiria tudo isso aqui que eu estou falando, com mais outras dicas, inclusive de como preparar mudas e outras coisas. Que é claro que a gente, na situação que a gente está aqui, a gente não podia mostrar aqui tudo, mas espero num futuro bem próximo que a gente possa repetir essa live num ambiente que a gente possa explicar isso bem mais detalhadamente. Tá certo. O Josenildo, obrigado pela sua participação, Josenildo. Ele pediu para você comentar sobre o processo de solarização do solo e do substrato antes de colocar no vaso. Ok, Josenildo, um abraço a ele. O Josenildo é ex-aluno aí da casa, né? Hoje já formado. Parabéns a ele. A solarização nada mais é do que você pegar o substrato, é o que eu tenho aqui, e eu poderia
umedecer esse substrato, é interessante que eu sempre faça isso, e colocar um plástico transparente sobre esse vaso, ou seja, eu vedei ele com um plástico transparente e coloco ele em pleno sol e deixo ele num período que pode variar de 15 até 90 dias. Dependendo da situação que você quer. A temperatura dentro dessa estufa, porque eu estou fazendo uma estufa a partir do momento que eu coloco um plástico transparente aqui em cima, ela pode chegar a mais de 90 graus. E isso esteriliza e mata qualquer tipo de micro-organismo danoso aí aos nossos cultivos. Então, dessa forma, é uma coisa fundamental que você tem que fazer para não ter problemas com pragas, doenças e plantas daninhas, seria o processo de solarização. Solarização porque você está imitando um efeito estufa. O que é o efeito estufa? Os raios solares vêm num comprimento de onda longo, quando ele bate no plástico, parte é refletida e a outra parte é refratada para dentro do vaso. Quando ele passa pelo plástico, ele muda de onda longa para onda simples. E aí ele não consegue sair desse ambiente e se acumula na forma de calor. E aí dessa forma a temperatura do substrato aumenta. É como se eu estivesse fervendo o meu substrato. Só que de uma forma bem lentamente, sem destruir os nutrientes. Tá certo, professor. Vamos correr um pouquinho por causa do tempo. Tem outra pergunta aqui da nossa participante. Ela pergunta aqui, como identificar que o solo precisa de adubação? Aqui nesse caso, você já está preparando o teu solo. Eu não recomendo, por exemplo, você utilizar só a fibra de coco. Ela é utilizada geralmente para produzir mudas, que depois serão transportadas para um outro vaso. Depois, esse aqui seria interessante, é composto orgânico, já tem esterco, já tem um pouco mais de nutrição, e o humus seria aquilo que nós temos de mais perfeito. Então, como o humus é caro, eu não posso botar só o humus dentro do meu vaso. Eu geralmente coloco 10% dele e completo com os outros materiais que são mais baratos. Mas depois que você implantou, você colocou e evidenciou que há algum processo de amarelecimento das folhas, é indicativo de que está faltando nutriente dentro da tua horta. Geralmente a deficiência, a mudança de coloração, o amarelecimento é algo que está dando aí um indicativo que tu precisa adicionar mais nutrientes. É aí que entra os adubos químicos ou aplicação de um biofertilizante ou até mesmo a adição de mais humus de minhoca dentro desse ambiente. O esterco. O esterco ele é interessante por conta disso, porque ele é mais barato que o humus, só que ele demora mais tempo para se decompor. Só para entender o que é o humus, nada mais é do que esterco que a minhoca digere e transforma em matéria orgânica, ou seja, seria cocô de minhoca. Ok, professor. Mais uma pergunta aqui, a casca de ovos e o bagaço de coco seria um bom substrato? Seria perfeito. Quando eu estou falando de cascas de frutas, de casca de ovo, todo esse resíduo orgânico e inorgânico também, que é o caso da casca de ovo, que é rico em cálcio, o cálcio é um dos elementos essenciais para a formação e sustentação da planta. Então, uma deficiência de cálcio, por exemplo, pode propiciar um maior ataque de uma doença numa planta. Então, o cálcio, tudo que tem cálcio, é interessante que eu mantenha dentro do meu composto. Então, se você for perguntar, por exemplo, para um nutricionista, ele vai dizer, você está com deficiência de cálcio, consuma verduras e frutas, porque ele sabe que a base da célula vegetal é o cálcio. O revestimento da célula vegetal é cálcio. Então, tudo que é vegetal precisa de muito cálcio. E a casca de ovo é interessante, assim como a borra do café, como foi citado. Então, a borra do café é rica em cálcio e também um pouquinho de potássio, que geralmente está relacionada à doçura das frutas, geralmente das frutas. Tá certo. Professora Samara Jericó, obrigado pela sua participação. Fez duas perguntas.
Ela pergunta em apartamento o que é mais fácil, o que dá mais resultado. E ela também pergunta sobre o tomate, se ele pode ser plantado em vaso sempre. Eu recomendaria para Samara esse vasinho aqui para o apartamento, porque você pode fazer prateleiras na tua área de sacada. Geralmente você tem essa área de sacada que geralmente tem 2 metros de largura ou um pouco mais, e você faz aí prateleiras espaçadas de 50 centímetros uma da outra. E aí você pode botar esse vasinho e você pode cultivar cebolinha, coentro, pimentão, tomate, tudo pode ser cultivado. Ela perguntou se pode ser cultivado sempre. A resposta é sim, e deve ser cultivado sempre. No começo da nossa live, eu falei que a segurança alimentar é interessante. Por exemplo, se eu pego esse vaso de 20 litros e planto batata doce aqui dentro, que é um alimento nutritivo e rico e barato, eu consigo alimentar uma família de até 5 pessoas plantando toda semana um vaso desse aqui. Alimentando de batata doce, é claro. Ela produz, cada vaso desse vai produzir em torno de 3 quilos de batata doce por semana, se você fizer isso. Se eu quero comer batata doce toda semana, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que plantar batata doce toda semana. Por que eu disse que é 18 vasos de batata doce? Porque o ciclo da batata doce é de 4 meses. Se você dividir por 7, vai dar 17 alguma coisa. Então eu arredondei para 18. Então, toda semana, dividir por 7, porque são 7 dias na semana. Então, eu planto 18 vasos desses e depois de 4 meses, toda semana eu vou ter batata doce disponível para consumo. Isso vale para as outras culturas. Para alface, por exemplo, aqui nesse jarrinho cabem 2 pés de alface. Se eu quero alface toda semana, eu tenho que plantar, são 45 dias para eu ter uma muda de alface, eu teria que plantar 8 vasos de alface, onde eu estaria aqui toda semana colhendo, depois de 45 dias, toda semana eu estaria colhendo, e basicamente toda semana eu colho e toda semana eu planto. Isso é a chamada produção programada, e aí você teria oferta de alimento sempre. Ok, professor. Chegando quase ao fim aqui da nossa live, tem mais uma pergunta rapidinha aqui da Eli, que ela pergunta que você falou que podemos cultivar a goiabeira em vaso. Gostaria de saber se a goiabeira produzida da semente pode ser adequada para o vaso, porque sempre vejo que cultivo só a planta. Sim, então, infelizmente o tempo foi curto e eu não pude explicar muita coisa, assim, detalhista também a situação que a gente está. Por isso que já me autoconvido aí para no futuro, se quiser, a gente faz algo num ambiente mais propício, a gente faz essa live explicando os métodos de propagação de plantas, que é interessante. Mas você pode sim cultivar ela diretamente na semente, bota num vasinho e depois você vai conduzindo. Você pode começar num vasinho desse, conforme ela vai crescendo, você vai transplantando para vasos maiores. Eu recomendo para fruteiras, esse aqui é um vaso de 20 litros. Eu recomendo um vaso de 60 litros. Você consegue aqui dentro do nosso mercado tranquilamente, a um preço de 25, 30 reais mais ou menos. Qual seria a desvantagem de se ter uma fruteira vinda de semente? É porque ela vai demorar muito tempo. Uma goiabeira cultivada de semente dentro de um vaso, ela vai demorar uns 5 a 6 anos para poder frutificar a primeira vez. Se você enxertar essa planta, você consegue aí em 2 a 3 anos, você consegue ter um resultado que é a goiabeira. Agora um detalhe, ela vai produzir a mesma quantidade de goiabas de uma planta cultivada no chão? Não vai. Ela vai produzir poucas goiabas, no caso da pergunta que ela fez, mas ela pode, inclusive, condicionar e fazer o que a gente chama de capação, tirar alguns frutos e selecionar goiabas maiores. Ela pode deixar, por exemplo, 5 goiabas por planta. As goiabas vão chegar a mais de 300 gramas, com certeza. E isso é uma tendência na fruticultura. Hoje, por exemplo, em áreas de produção,
de Petrolina, que é o maior produtor de frutas aqui por perto, você tem plantações de manga que estão sendo cultivadas numa distância de 6 metros entre fileira e 1 metro entre planta. Qual é o objetivo? O objetivo é que eu tenha 5 ou 6 mangas de meio quilo cada uma, que são mangas para exportação. Então, na verdade, a gente está copiando o que o campo já está nos falando aí há muito tempo. Então, dessa forma, é possível sim você cultivar fruteiras dentro de um apartamento. Eu recomendo aí a goiaba, é interessante. Recomendo a cajá, recomendo o abacate, que ele é interessante também. Enfim, o marindo, que fica um bom. Ok, eu acho que a internet do assunto, professor? Oi. Tá Caiu a certo. transmissão? Um probleminha, mas já está tudo ok. Professor, aqui chegando ao fim, já a gente tem mais 4 minutos, aproximadamente. Perguntaram sobre o uso do pneu em vaso ou algo do tipo. Eu queria primeiramente, para encerrar, para falar a verdade, queria agradecer a sua participação, né? Foi bem esclarecedor, acho que você falou basicamente sobre todos os assuntos, né? Foi um prazer imenso. Vamos num futuro bem breve, falar novamente sobre esse assunto, teve bastante participação. Eu queria agradecer que você falasse das redes sociais, que pode encontrar você, um pouco sobre essa questão do pneu, rapidamente, que a gente tem aproximadamente 3 minutos, 2 e pouco por aí. Então, o pneu ele pode ser utilizado como uma forma de você transformar ele em vaso. Você pode empilhar pneus entre eles e colocar naquela parte central o substrato. E aí você consegue ter aí um resultado. Você pode cultivar todo tipo de planta dentro dele. Com mais calma eu posso responder isso depois, se for me procurar, mas nós estamos disponíveis aí tanto no Instagram, GEPPP Oficial, no nosso canal no YouTube também, que é o GEPPP, e também no nosso site, que a gente vai estar disponível aí também, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Proteção de Plantas. É só procurar lá no Google que você vai encontrar. Ele está situado aí dentro do website da UESP e também do website do CCA. Ok, professor, muito obrigado pela sua participação, a todos que viram a gente nessa live de hoje, né? Vai ficar salvo aqui no IGTV e também no YouTube da UESP Oficial, tá certo? Obrigado, professor, obrigado a todos que estão assistindo. Foi um prazer, professor. Ok, obrigado a todos, a gente está à disposição. Certo.